Vamos falar então um bocadinho sobre o mecanismo de replicação do DNA, sendo este mecanismo que contribui para que seja possível preservar a informação genética. Então, a replicação vai se iniciar em sequências nucleotídicas muito específicas, que são denominadas a origem da replicação. E é aqui que se vão ligar proteínas que vão contribuir para que ocorra uma quebra da união entre os nucleótidos, da dupla hélice, e vai permitir a atuação das helicases, que são enzimas. As helicases, uma vez ligadas às cadeias simples originais, vão então provocar o desenrolamento da dupla hélice e separam-na. Cada uma destas cadeias originais vai servir de molde à síntese de novas cadeias. Nucleótidos livres vão estabelecer ligações por pontos de hidrogênio por complementaridade com os nucleótidos das cadeias molde. E por ação da DNA polimerase, no sentido sempre de 5' 3' das cadeias em formação, vão-se estabelecer ligações covalentes entre os novos nucleótidos, resultando em duas novas moléculas de DNA com as mesmas sequências nucleotídicas da molécula original. Agora, a replicação é um processo semi-conservativo. Porquê? As moléculas de DNA que resultam deste processo de replicação possuem sempre uma cadeia da molécula original, ou seja, uma da DNA inicial, e uma cadeia nova. E essa cadeia, como é resultante da polimerização de nucleótidos, que vão emparelhando, então vão gerar exatamente duas cadeias exatamente iguais à cadeia que serviu, à molécula que serviu de molde. Agora, a formação das novas cadeias de DNA, ela começa, como eu tinha referido, a partir de pequenas sequências iniciadoras de nucleótidos de RNA, que são chamados os primers. Ou seja, a partir destas sequências, a enzima DNA polimerase vai adicionar desoxirribonucleótidos à extremidade 3' do primer, prosseguindo a polimerização conforme a orientação da cadeia molde. Está bem? Portanto, ou seja, o que nós estamos a ver aqui nesta imagem, ou seja, eu tenho aqui o primer, portanto, e a adição dos nucleótidos tem que ser sempre feita da sequência 5', 3'. A DNA polimerase, pronto, como lê sempre a cadeia, então na direção, a DNA polimerase, ela lê a cadeia sempre na direção 3' para 5', para que a nova cadeia cresça na direção 5', 3'. E uma vez que as cadeias de DNA parental estão orientadas de forma antiparalela, o crescimento das novas cadeias não pode ser feito na mesma direção em ambos os lados da molécula. O que é que isto quer dizer? A cadeia molde vai estar orientada de 3' para 5'. E por isso a DNA polimerase vai acrescentar nucleótidos de forma contínua, sempre de 5' para 3', recorrendo apenas a um primer. Por outro lado, na cadeia molde, que está orientada de 5' para 3', só permitiria uma adição contínua do nucleótidos à nova cadeia se esta fizesse no quê? No outro sentido, 3' para 5', que não pode acontecer. A síntese, então, tem que ser feita no sentido oposto ao de abertura da molécula de DNA, ou seja, nós estamos a abri-la, certo? Mas nós vamos ter que fazer o preenchimento no sentido contrário. Então, o que é que vai acontecer? Vai obrigar a que apenas pequenos fragmentos da nova cadeia possam ser sintetizados à medida que vamos abrindo a molécula parental. E, portanto, o que vai sendo criados nessa tal cadeia são chamados os fragmentos de Okazaki. Ok, vamos ver então só um pequeno vídeo para tentarmos perceber isto melhor do processo de replicação. A replicação começa numa sequência especial de nucleótidos do DNA chamada origem de replicação. Existe apenas uma origem de replicação nos procariontes, enquanto os eucariontes têm múltiplas origens de replicação. Para se replicarem, as duas cadeias de DNA começam por se separar através da ruptura das pontes de hidrogênio. Esta ruptura é promovida por enzimas chamadas helicases, que promovem a separação das cadeias parentais. As helicases levam à criação de uma estrutura em Y chamada forquilha de replicação.
e guiam o afastamento progressivo da forquilha de replicação em relação ao ponto de origem. Assim que as duas cadeias parentais se separam, passam a servir de moldes para a adição ou polimerização de nucleótidos, de forma a sintetizar as cadeias complementares. As polimerases do DNA são as principais enzimas responsáveis pela polimerização dos desoxirribonucleótidos para formar novas cadeias. Os procariontes têm relativamente poucas polimerases do DNA, ao passo que os eucariontes têm vários tipos de polimerases do DNA. As polimerases do DNA têm uma limitação em particular. São incapazes de iniciar a síntese de novos polinucleótidos. Podem apenas acrescentar novos nucleótidos à extremidade 3' de um polinucleótido pré-existente. Este problema é resolvido através da síntese prévia de pequenos segmentos de RNA complementares ao molde de DNA, a partir dos quais a síntese do DNA é iniciada. Estes fragmentos são designados primers de RNA. São sintetizados no sentido de 5' para 3' pela enzima primase do RNA. Os nucleótidos de DNA são então adicionados à extremidade 3' do primer de RNA pela polimerase do DNA. Este fenómeno é designado por alongamento do DNA. As duas cadeias parentais do DNA são antiparalelas. Isto levanta outro problema com o processo de replicação do DNA, na medida em que a DNA polimerase só adiciona nucleótidos às extremidades livres 3' de um polinucleótido em extensão. Daqui resulta que uma das cadeias parentais serve de molde a uma cadeia complementar sintetizada pela extensão contínua de nucleótidos. Esta cadeia em extensão contínua é chamada de cadeia principal ou cadeia contínua. Tem uma extremidade 5' na origem e uma extremidade 3' na forquilha de replicação em movimento. A outra nova cadeia complementar tem a sua extremidade 3' na origem e a sua extremidade 5' na forquilha de replicação. Esta cadeia cresce de forma descontínua e é chamada cadeia secundária ou descontínua. Vários primers de RNA são sintetizados na cadeia secundária para providenciar extremidades 3'. A polimerase do DNA adiciona nucleótidos no sentido de 5' para 3' na direção oposta à forquilha de replicação. Como a síntese de DNA numa das cadeias é contínua e na outra é descontínua, diz-se que a replicação do DNA é semidescontínua. A DNA polimerase adiciona nucleótidos de forma contínua à crescente cadeia principal, mas apenas adiciona entre 1000 e 2000 nucleótidos de cada vez a cada extremidade 3' dos primers de RNA da cadeia secundária. Estes fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki. As duas moléculas de polimerase do DNA que formam a cadeia principal e a cadeia secundária não estão separadas, mas coexistem num complexo dímero. A única forma de as duas polimerases trabalharem em conjunto é dobrando a cadeia secundária e criando a partir daí curtos fragmentos de Okazaki na direção de 3' para 5'. Depois da síntese da cadeia principal e dos fragmentos de Okazaki, os primers de RNA são removidos e outras polimerases do DNA preenchem os intervalos com bases nitrogenadas de DNA. Finalmente, a enzima ligase do DNA junta as extremidades 3' do DNA recém-sintetizado às extremidades 5'
dos fragmentos de Okazaki, fechando assim todos os espaços vazios. Assim se completa a replicação do DNA. Portanto, neste vídeo fizemos aqui uma revisão dos diferentes enzimas, portanto, podemos destacar quais: a helicase, que é responsável por abrir a dupla hélice, a DNA polimerase, que leva à formação das cadeias complementares através da adição de nucleótidos, e também falamos da DNA ligase, que no final liga os tais fragmentos de Okazaki que se vão formando na cadeia que está a ser também preenchida ou complementaridade, está a ocorrer a complementaridade, mas de forma descontínua. Por isso, a replicação de DNA ela é bidirecional, ocorre para ambos os lados da origem da replicação. As cadeias complementares são sintetizadas em direção antiparalela da cadeia MOL, no sentido 5' 3'. Semidescontínua, porque uma cresce de modo contínuo, mas a outra cresce de modo descontínuo. E é semi-conservativa, ou seja, na cadeia de DNA parental vai servir de molde à formação de uma nova cadeia, resultando em duas cadeias duplas, cada uma constituída por uma cadeia parental e por uma cadeia